Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. A vida está nele e ele deseja doá-la para que sua vida esteja em nós para sempre. Cristo em nós, a esperança da glória, como nos diz Colossenses 1:27. Nossa reflexão hoje está em João, capítulo 12, do versículo 20 até o versículo 25, que vai nos dizer assim: Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, e eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Embora o domínio militar fosse romano, o domínio cultural era grego, a começar pela língua falada. Um convite para ser ouvido pelos gregos significava uma tentação bastante forte, porque eles estariam reconhecendo o valor e a importância de Jesus, coisa que o próprio povo judeu não reconhecia. Os gregos que vieram a Jesus eram gentios que se converteram ao judaísmo. O fato de que subiram para adorar durante a festa mostra que eles não mais praticaram os atos religiosos de seus antepassados. Sua vinda ao Senhor Jesus, nessa ocasião, mostra que, assim como os judeus rejeitaram o Senhor Jesus, os gentios ouviram o Evangelho e muitos deles creram. Nenhuma razão é dada porque estes se dirigiram a Filipe. Talvez o nome grego e o fato de que ele era de Betsaida da Galileia o tornou acessível a esses gentios prosélitos. O pedido era de fato nobre: Senhor, queremos ver Jesus. Ninguém que tem esse desejo sincero no coração é mandado embora sem recompensa. Talvez Filipe não estivesse certo se o Senhor veria esses gregos. Cristo antes falou aos discípulos para não irem aos gentios com o Evangelho. Então Filipe foi a André e juntos comunicaram a Jesus, porque os gregos queriam ver Jesus. Se lermos nas entrelinhas, podemos imaginar que a sabedoria de Jesus lhes agradou e eles queriam exaltá-lo como filósofo popular. Eles sabiam que Jesus estava num curso de colisão com os líderes judaicos e queriam salvar-lhe a vida, talvez levando a Grécia com eles. Sua filosofia era poupe-se. Mas Jesus respondeu-lhes que essa filosofia era diretamente oposta à lei da ceifa. Ele seria glorificado na sua morte sacrificial e não por uma vida confortável. É interessante porque o texto vai dizer que o trigo precisa cair na terra, precisa morrer para dar muitos frutos. E é muito lindo essa ilustração que Jesus faz, que Jesus traz, e eu queria falar um pouquinho sobre isso agora. Jesus não compartilha os benefícios da salvação, sua glória, antes de ele mesmo ser glorificado pela morte, sepultamento e ressurreição. O grão representa Jesus. Muito fruto significa que a semente que se reproduzir até milhares de vezes tem de ser plantada, tem que germinar e tem que crescer. Assim, Cristo, pela sua glorificação, se estenderá pelo Espírito para toda língua, raça e nação, como vai nos dizer Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, que vai nos dizer assim:
Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A certeza de que realmente não somente os gregos e judeus, mas a todos os outros povos, até os confins da terra, a morte de Jesus significa vida para todos nós, independente de raça, cor, sexo, religião. Jesus morreu para trazer vida para toda a humanidade. A semente nunca produz cereal até primeiro cair na terra e morrer. O Senhor Jesus aqui se referia a si mesmo como um grão ou semente de trigo. Se ele não morresse, ficaria só. Ele desfrutaria as glórias do céu sozinho. Não haveria nenhum pecador salvo para compartilhar da sua glória. Mas se morresse, ele providenciaria um caminho de salvação pelo qual muitos poderiam ser salvos. Há um escritor, T.G. Hagland, que ele diz: se nos recusarmos a ser grão de trigo, caindo na terra e morrendo, se não sacrificarmos expectativas, nem arriscarmos nossa reputação, propriedade e saúde, e se quando formos chamados, não abandonarmos nosso lar e não rompermos os laços familiares por causa de Cristo, então permaneceremos sós. Mas se quisermos ser frutíferos, devemos seguir nosso amado Senhor, tornando-nos um grão de trigo e morrendo. Então produziremos muitos frutos, como realmente a gente já falou aqui, que de todas as raças, línguas e nações de todos os povos serão alcançados pelo amor e pelo sacrifício de Jesus. Quero já caminhar para a conclusão dizendo que o evento central da glorificação de Jesus foi a cruz. A semelhança de um grão de trigo plantado na terra, que morre para dar muitos frutos, simbolizando que Jesus passaria pela morte e alcançaria o mundo inteiro e daria a herança a todos que se voltassem para Deus pela fé. A morte de Jesus proporcionaria vida abundante a todos que o buscassem. Para os discípulos, sacrifício e abnegação são meios de receber a plenitude de vida proporcionada pelo sacrifício de Jesus. Os que renunciam ao mundo se juntarão a Jesus na eternidade e serão honrados por Deus como Jesus é honrado. Veja bem que palavra tão preciosa temos aqui hoje, esse texto extraordinário de João capítulo 12, especialmente o versículo 23, quando Jesus diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida no mundo a conservará para a vida eterna. O desafio está entre nós, nós precisamos entender esse amor, o tanto que ele foi capaz de se sacrificar por cada um de nós, por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, tenhamos um coração grato e possamos também estar nas mãos de Jesus para levar a preciosa semente a toda a humanidade. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha e uma ótima reflexão. Amém.